Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos a mais um videocast Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Esse é o nosso videocast de número 140. O vídeo eu deixo no canal do YouTube, o áudio eu transformo num podcast que está aí nas principais plataformas digitais como Spotify, iTunes, Apple Podcast e uma série de outras. Nesse vídeo de hoje, um vídeo muito especial falando sobre gestão. Na verdade, sobre o processo mais temido do empresário, de qualquer tipo de empresário, que é o processo de gestão de pessoas. Bora lá, roda a vinheta e eu volto para falar sobre ele. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse que é um dos mais desafiadores processos de uma empresa, que é o processo de RH, né, recursos humanos ou gestão de pessoas. Cada empresa coloca aí um certo nome nesse processo. Eu gosto de chamar de processo, a gente chamava antigamente de área, outros departamentos, eu gosto de chamar de processo. Eu gosto de dividir uma empresa por processos, montar um sistema de gestão processual que o empresário veja de maneira simples, objetiva e padronizada quais são esses processos. Primeiro, para ele se acostumar a gerir a empresa dele por processos, quem faz o quê, quais são as interfaces entre esses processos e, principalmente, também de forma padronizada, saber colocar metas, saber medir, tomar decisões para cada um dos processos, para que no somatório, né, é a soma dos processos que vai fazer com que você tenha resultado. E para a gente já começar a falar sobre a gestão de pessoas, né, que é um processo muito importante, se não um dos mais importantes da sua empresa, toda empresa precisa crescer. E quando a gente cresce, é normal, seja um e-commerce, seja uma empresa prestadora de serviço, uma empresa que vende produto, uma empresa que produz, enfim, é normal que você tenha que contratar pessoas, né? E aí, elas podem, hoje em dia, muitas delas estão em casa, trabalhando, né, em home office aí, outras trabalham fisicamente, enfim, o seu modelo de negócio vai determinar apenas o local e o formato desse trabalho. Mas quando a gente tem vários colaboradores e necessita crescer, eu já tive 36 pessoas envolvidas aí na minha empresa, então eu sei o que é gerir pessoas e é um dos, com certeza, se não o maior desafio que o empresário tem. A gente, primeiro, não estudou para ser gestor, né? E aí, quando eu falo em gestão, estou falando em processos. Embora o processo chame gestão de pessoas, né, ou recursos humanos, a gente não gere pessoas, a gente lidera pessoas, a gente gere o processo e a gente lidera as pessoas. Isso tem que ficar claro desde o início. Por quê? Porque a gestão do processo de pessoas é que vai fazer com que a gente consiga enxergar metas, indicadores, analisar problemas, apoiar. Então a gente gere o processo com todas as ferramentas que a gente tiver em mãos, com o nosso conhecimento e a experiência, para fazer com que aquele processo se una aos demais e traga o resultado que a empresa precisa. E as pessoas a gente lidera, motiva, puxa, chama atenção quando tem que chamar, faz acordo de metas, faz uma série de coisas para que essas pessoas consigam fazer aquilo que está no pilar de processos. Como eu sempre falo, uma empresa possui dois pilares, o pilar de processos e o pilar de pessoas. Se você estruturar esses dois pilares de forma padronizada, certinha, você vai ter processos padronizados, mapeados, descritos e vai ter as pessoas certas, né, ou vai facilitar a colocação das pessoas certas nos processos certos. E aí a tendência é você ter muito, mas muito mais resultado. E aí, quais são esses desafios e por que esse processo, né, de gestão de pessoas é tão importante e tão desafiador? Primeiro, porque a gente não estudou sobre gestão. Né? Ninguém se formou gestor, né? Ou fez uma faculdade. Ou tem gente que até faz aí um MBA de gestão empresarial e tal, mas ele vai aprender um pouquinho sobre cada
né, processo e algumas outras coisas que uma empresa precisa, mas não vai se formar gestor. A formação de gestor acontece com certeza na prática, né? É igual um pintor. Você não forma um pintor, você vai fazendo com que ele atinja níveis de pintura, a mesma coisa um músico e a mesma coisa um empresário. Não existe uma formação empresarial. Você vira empresário, você se forma em algumas das áreas distintas, geralmente alguém que tem uma empresa tem uma ou duas especialidades, começa com aquela especialidade e vai adquirindo conhecimento nos demais processos, por isso que a empresa precisa de processo, para que você consiga fazer essa empresa crescer e ganhar aí dinheiro, né? Ou seja, ser rentável e duradouro. Então, a gente não se formou para ser gestor processual. A gente não entende sobre o processo, a gente não sabe que processo é um passo a passo que precisa ser seguido pelas pessoas que ali estão. A gente não tem uma noção do que um processo efetivamente precisa ter para aquele negócio, embora a gente saiba que o processo, a gente se concentra, né, como empresário, muito no processo operacional. O médico em atender o dentista, em atender o advogado, em advogar a loja de roupa, em atender e vender a roupa. E os demais processos da empresa, a gente também precisa desenvolvê-los para geri-los. Por isso que a gente faz gestão processual ou gestão por processos. Então, esse primeiro problema já é um déficit que a gente tem, porque a gente não estudou isso ao longo da nossa vida, né? Ou seja, na juventude ou depois, na faculdade, assim por diante. Então, a gente não tem aquele conhecimento adequado para fazer a gestão. Esse é o primeiro motivo. O segundo, porque quando a gente trata de pessoas, nós empresários não sabemos, e eu fui, no meu caso pelo menos, né? Para mim foi uma, não vou dizer uma negativa surpresa, mas foi a prática que me fez errar, e foi errando que depois eu aprendi, que me mostrou que pessoas eu preciso gerir diferente o processo para liderar as pessoas de uma outra forma, para que aquele processo, né, que envolve as pessoas possa ser conjugado com os demais processos da empresa. E a primeira coisa, né, já falando aqui as 5 coisas que você vai precisar ter aí no seu processo de gestão de pessoas, que são as 5 muito desafiadoras. Primeira delas, você vai precisar de uma análise do perfil comportamental dessa pessoa. Seja ela um futuro candidato aí que você esteja entrevistando para uma vaga, ou uma pessoa que está ali. Você precisa entender qual o perfil comportamental daquela pessoa, se esse perfil se adequa àquela vaga. É um perfil mais planejador, mais executor, mais comunicador, mais analista? Esse perfil se adequa àquela vaga, à descrição daquela vaga que você fez? Se sim, sim. Se não, você vai ter que ou treinar aquela pessoa ou fazer uma adequação, tirar aquela pessoa e colocar onde ela tem um melhor perfil. Então a gente já erra, empresário, desde o início. Porque na primeira etapa do processo de gestão de pessoas, que é a admissão, 99% das pessoas que eu conheço não faz uma análise de perfil comportamental. E muito menos tem uma das coisas que o processo também precisa, que é a descrição de cargos e salários, né? Que é o número 2 aí. Você vai precisar da análise de perfil, mas vai precisar da descrição de cargos e dos salários. Porque se você tem, minha empresa tem X processos. Nesses processos aqui, o processo de marketing faz isso, eu preciso dessas atividades para fazer cumprir. E aí depois quantas pessoas eu vou precisar fazer. Se você faz isso por processo, você vai saber o número de pessoas, vai padronizar isso e vai dar a quantidade de atividades para que as pessoas não fiquem nem ociosas e nem sobrecarregadas, certas, né, as atividades certas para aquelas pessoas desempenharem as atividades de cada processo. E aí, para isso, você vai precisar da análise de perfil e da descrição da vaga, né? Descrição ali da faixa salarial que ela vai ganhar e do que ela vai fazer para ter certeza depois que as metas que você vai dar vão estar compatíveis com a função dela, a faixa salarial está compatível para que você dê os aumentos, fora aqueles aumentos normais, né, de dissídio do governo e assim por diante, você possa dar bônus, né, uma meta acima daquela, sei lá, do mercado que você queira dar para uma certa função e fazer o acompanhamento de metas da forma correta. Então, voltando, número 1, análise de perfil comportamental. Número 2, descrição de cargos e salários. Número 3, você vai precisar, depois da descrição de cargos e salários, de um acordo de metas. Todas as funções da empresa precisam ter metas, Gevandro? Sim.
um número maior de metas e inclusive indicadores que são algo numérico que eu faço para poder medir as minhas metas, mas todas as funções da empresa, sem exceção, precisam ter metas. Todo mundo gosta de ter uma cenoura, todo mundo gosta de saber como passar do X para o Y, da função A para B e assim por diante. Como é que eu vou crescer nessa empresa? Como é que você quer que o colaborador fique na sua empresa se você não tem uma descrição do cargo atual dele e quais são esses novos steps que ele vai passar? Para que você tenha essa descrição de cargos, você vai precisar de uma análise, como eu falei, do perfil comportamental, dessa descrição, e também vai precisar do acordo de metas que você vai fazer com ele. Toda função de todos os processos precisam ter metas. Umas mais administrativas, umas mais focadas em algo mais produtivo, outras focadas em algo que é externo, que tem a ver, por exemplo, com vendas, com o cliente e assim por diante. Toda empresa, todos os colaboradores precisam sim ter metas, porque todo mundo quer crescer e esse crescimento só vai poder ser medido através das metas e dos indicadores. Então, terceiro, você vai precisar ter um acordo de metas. Quarto, você vai precisar ter uma avaliação de desempenho. Já que você fez uma avaliação de perfil comportamental, está trabalhando para aquela pessoa e o perfil dela se ajustar àquela vaga que você teve, que você descreveu a função e o salário. Se você fez um acordo de metas, você vai ter que avaliar trimestralmente, mensalmente, semestralmente, enfim, você vai ter que arrumar um ciclo de avaliação de todas as pessoas para saber se elas realmente vão passar de A para B, se elas vão receber aumento, como é que ela está galgando isso? Como é que ela está dando um passo a passo na sua empresa se você não tem uma avaliação de desempenho, que é o quarto tema? Não tem jeito. A avaliação de desempenho é muito casada com o acordo de metas. Se eu acordo uma meta, depois eu vou te avaliar a partir de um certo ciclo, para que, ao você ser avaliado a partir desse ciclo, eu possa te dar ou uma remuneração, ou uma promoção, ou ambos, ou algo que tenha a ver com um bônus ou alguma coisa nesse sentido, e que você consiga ver a sua evolução como colaborador e você, dono da empresa, empresário, consiga também tirar mais resultado daquela pessoa que está evoluindo ali com você. Então essa é a quarta coisa. Acordo de metas, avaliação de desempenho. E a quinta e última coisa, no mínimo, eu vou falar só as 5 principais aqui, é um plano de desenvolvimento individual. Eu chamo de PDI. Né? As indústrias chamam de matriz de qualificação. Na verdade, é um plano para que você, por função, e aí você vai ter pessoas em cada função, tem função que vão ter mais de uma pessoa, enfim, a gente faz isso por pessoa, não por função, plano de desenvolvimento individual. Então é individual. Você vai ter que desenvolver um plano, porque se você acordou uma meta e tem a descrição da pessoa, você sabe o que ela está fazendo, ou deveria fazer. Se você acordou que essa e essa atividade são as 3 mais importantes, que para elas você vai ter metas, e você vai medir essas metas, sei lá, a cada 3 meses para ver como é que ela está evoluindo, e aí a cada 6 meses, ou no final do ano você paga um bônus, um aumento, uma possível promoção e assim por diante, como é que você vai analisar, descrever e ver os gaps entre aquilo que a pessoa deveria ter e aquilo que você está avaliando? É o plano de desenvolvimento individual que vai fazer e vai mostrar esse gap, tanto para você, empresário, quanto para o colaborador. É dessa forma que você, através do plano de desenvolvimento individual ou de uma matriz de qualificação aí, que você vai falar, para esse primeiro ponto você tirou aí 50%, você tem que se treinar nisso, ainda falta isso, para você ser promovido, ainda falta isso. É o plano de desenvolvimento individual que vai mostrar para você e para o colaborador quais são os gaps que ele ainda precisa atingir para desempenhar uma função melhor ou para desempenhar melhor aquela função que ele está fazendo e ter mais resultado. Então essas são as 5 ferramentas, vamos chamar assim, que você pode pensar para o seu processo de gestão de pessoas funcionar melhor. Eu tenho feito vários trabalhos de padronização do processo de gestão de pessoas. Eu desenvolvi essas 5 ferramentas e eu adapto cada uma dessas 5 para cada um dos meus clientes. Então, se você quiser conhecer como é que eu faço isso, se você quer que eu te acompanhe a fazer isso aí na sua empresa, eu te convido a bater um papo comigo para você conhecer o meu processo de mentoria consultiva. Esse é um módulo
do meu processo de mentoria consultiva. Cada um dos módulos eu divido, né, a minha mentoria em módulos. Eu tenho um módulo de estratégia, de planejamento, de gestão, de controle da rotina e tenho um módulo por processo, um módulo de marketing, um módulo de vendas, um módulo de pós-venda, um módulo de gestão de pessoas. Atualmente eu estou fazendo esse trabalho com 3 empresas, né, nas minhas mentorias individuais. É um trabalho que leva tempo, mas é um trabalho dos mais importantes. Se você está sentindo que você não consegue gerir bem as pessoas, está com um nível de insatisfação muito alto, se você não está conseguindo tirar resultado das pessoas, está achando que um dos problemas, né, ou talvez o maior deles, está em você não ter um processo de gestão de pessoas padronizado para que você consiga usar essas 5 ferramentas que eu falei ao longo desse videocast para você gerir melhor as pessoas, eu posso te ajudar. Entre em contato comigo, o meu site está aqui abaixo, evandrobarros.com.br, e também tem lá no site meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo através do direct do Instagram, Evandro Barros, para que você consiga marcar comigo um bate-papo de 20 a 30 minutos para eu entender as suas necessidades e, quem sabe, elaborar uma proposta para a gente fazer um processo de mentoria focado aí nessa parte de gestão de pessoas para você e para a sua empresa, tá ok? Para a gente finalizar esse vídeo, se você ainda não baixou o meu e-book sobre o ciclo da excelência, que envolve os 4 primeiros módulos que eu trabalho com quase todos os meus clientes, que são os módulos aí de estratégia, planejamento, gestão e controle, eu escrevi um e-book, é gratuito, basta você clicar no link abaixo aí e baixar gratuitamente esse e-book. Já vai dar uma boa base para você entender. Esses são os 4 temas que eu chamo de estruturais para uma empresa. Toda empresa, independente se ela é online, offline, de prestação de serviço, de produto, produção, qualquer uma delas vai precisar desses 4 temas para ser uma empresa enxuta e rentável com uma estrutura legal. Baixa aí, que é um bom e-book, um bom trabalho. Eu fiz esse e-book com muito carinho, pensando em você que é um empresário ou também você que quer abrir a sua empresa. Tá aí o link abaixo. Fique com Deus. Grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.